Fala galerinha, tudo beleza, gente? Estamos começando mais um episódio do nosso programa Química Faz Sentido. Aqui ensinando para você uma química que faz sentido. Isso já está no nome do programa, está no nome do canal, já está óbvio, mas eu gosto de explicar coisas óbvias. E aqui você aprende de forma a conseguir acertar no mínimo 80% das questões de química do Enem, de forma mais leve, mais ligeira e te levando mais longe. Se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus e eu, obviamente, sou professor de química. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e também ativar aí as notificações para que você não perca nenhum episódio que ainda vai ser lançado aqui do nosso programa, da nossa série Química Faz Sentido. E hoje eu vou dizer para vocês quais são as principais técnicas de separação de misturas, as principais sacadas que você precisa ter para você destruir nesse tipo de questão, desse tipo de assunto no Enem. E olha, eu vou dizer logo para você, tá? Minha impressão é que a parte final, a última técnica que eu comento, é a mais importante, porque o Enem cobra com muita frequência, é uma técnica fácil e de forma geral fica assim, ó, no rodapé do livro. Muita gente nem lembra que ela existe. Então, fica aqui até o final que vai valer super a pena. E aí vamos lá, galerinha. O que é separação de misturas? Basicamente aqui estamos falando sobre técnicas que são usadas para, adivinhação, separar misturas. Então, galera, olha só. A gente disse que um tipo de material, um tipo de matéria que tem mais de um tipo de componente, por exemplo, tem água e tem óleo, tem água e tem sal, é um sistema com mais de um componente, isso é uma mistura. E, na verdade, na natureza, as coisas são sempre encontradas na forma de mistura. Você não encontra água pura na natureza. Você encontra água sempre com outros componentes ali. Então, sei lá, oxigênio. Na verdade, a gente coloca para dentro uma mistura de gases, né? A atmosfera não tem só gás e oxigênio. Inclusive, o gás mais abundante da atmosfera nem o oxigênio, é o gás nitrogênio. Então, é difícil pensar numa situação real em que eu simplesmente pego algo e, opa, ali é de fato uma substância, não é uma mistura. O normal é que você encontre as coisas na forma de mistura. Inclusive, algumas pessoas usam o termo substância pura, o que é algo redundante, é tipo algo que o professor de português chamaria de pleonasmo. Porque uma substância, por definição, é o tipo de material que só tem um tipo de componente. Então, se tem mais de um componente, não é uma substância impura, é uma mistura, tá bom? Então, quando eu falo de água pura mesmo, se estiver pensando na água que só tem água, ali é uma substância, não precisa dizer substância pura. Substância é substância, tá certo? E aí, como eu falei, a gente busca técnicas, então, para separar esses componentes. Porque pode ser que você só queira o gás oxigênio. Então, por exemplo, no oxigenoterapia, né? Que é o que as pessoas recebiam quando estavam ali com problemas sérios em relação à Covid, né? A oxigenação diminuía e tal. Na oxigenoterapia, a pessoa realmente recebe um cilindro de gás oxigênio. É uma substância. Ele não bota ali o ar. Não bota a mistura toda, só bota o gás oxigênio. Então, tem situações que é necessário você separar ali um componente do outro. E aí que entra o assunto de separação de misturas. Existem várias técnicas que são usadas, e justamente essa dificuldade, o fato de que existem várias técnicas. Se você pegar um livro comum de química, assim, nenhum livro especial, dos melhores aos menos bons, eu ia dizer piores, mas eu acho que não ia ficar muito legal, você vai encontrar, sei lá, 15 a 20 técnicas para separar misturas. E eles começam da catação, aí mostra lá uma pessoa pegando feijão e catando feijão, que são coisas que obviamente nunca vão cair no Enem. Ou que se caíssem, meu Deus, como é que separa, como é que cata o feijão através da catação? Tipo, é uma coisa que não precisava nem botar isso no livro, né? Tipo, normalmente um pequeno comentário já é suficiente e muitas vezes vão ficar perdido com toda essa quantidade de técnicas que existem. E esse é o grande problema, porque o aluno ele chega na prova e aí cai uma certa técnica e ele está pensando em qual daquelas 20 técnicas que ele vai usar, e isso é muito complicado. A forma tradicional de separar isso, para você saber qual técnica aplicar para cada um dos processos, normalmente envolve saber alguns detalhes. O primeiro detalhe é se estamos separando uma mistura homogênea, que é aquela que só tem uma única fase, ou seja, qualquer parte do sistema é idêntico. Então, se você pegar água e sal, dá uma agitada, né, até dissolver completamente o sal,
Tanto faz se você vai tomar água de cima ou água de baixo, vai ser exatamente igual. Então ali é uma mistura homogênea. E uma mistura heterogênea quando tem duas fases, como água e óleo, que nitidamente você vê ali que o sistema ele não está homogêneo, ele não está uniforme, né? Então, saber se o sistema é homogêneo ou heterogêneo é muito importante para saber qual tipo de técnica você vai empregar. Então, por exemplo, decantação. Decantação é uma técnica na qual você espera um pouquinho e a fase de maior densidade ela vai para o fundo do recipiente e a de menor densidade fica em cima. Só que isso só se aplica quando a mistura é heterogênea. Não dá para fazer isso, sei lá, eu quero separar o sal da água do mar, eu vou esperar ver se o sal vai decantar? Não vai decantar, porque é uma mistura homogênea. Então, saber se eu estou falando de uma técnica para mistura homogênea e heterogênea é muito importante, e os livros eles acertam bastante nisso. Um outro critério que ajuda bastante os alunos é saber se aquela técnica ela pode ser usada para qualquer estado físico. Porque normalmente não é. Normalmente uma técnica ela serve para líquido e líquido, mas sólido e líquido já não serve. Ela serve para líquido e sólido, mas não serve para sólido e líquido. Exemplos, tá? Então, por exemplo, a filtração não separa dois líquidos. Não dá para separar água e óleo por filtração, mesmo se uma mistura heterogênea. Agora, se fosse água e areia, dava para filtrar. Então, saber qual é o estado físico da substância também é um critério muito legal para você ter uma ideia de qual técnica você vai usar. Mas ainda assim, meio que não é suficiente, porque ainda assim se tornam muitas técnicas. Para separar líquido de líquido, existem várias técnicas. Então, mesmo com esses facilitadores, né, ainda assim ele tende a encontrar muita dificuldade. E o que a gente percebe aqui na prática, o Enem tende a cobrar apenas algumas poucas técnicas. Ou assim, digamos que a grande maioria das questões gira em torno de algumas poucas técnicas. E você conhecer e focar em dominar essas principais técnicas faz toda a diferença. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Então, galerinha, o que eu quero dizer para vocês aqui, em resumo do que tudo que eu falei até agora, é que sim, existem várias técnicas, mas esse é um assunto que você precisa dominar. Eu vou dizer por quê. O primeiro motivo é que ele cai com certa frequência. Esse assunto aí facilmente está no top 10 de Química do Enem. Então, é um conteúdo que você precisa dominar. E o segundo fator é que esse é um conteúdo que facilmente aparece questões fáceis. Eu poderia ter mudado a palavra, né? É que é comum aparecerem questões fáceis. E às vezes o aluno que ele sabe todas as técnicas, tentou aprender todas as técnicas, ele confunde em detalhes muito simples, porque seria uma questão fácil, ele ficou, tá, mas qual dessas 20 técnicas eu vou usar? Então, às vezes, ele se prende a detalhes que não vão ajudar em nada. É por isso, galera, que eu falo muito aqui sobre a importância de você focar no mais importante, sobre a importância de você realmente dedicar mais tempo para ver aquelas técnicas que realmente caem mais. E é claro que os alunos se perguntam sempre, professor, mas e se eu estudar aquelas técnicas que mais caem e justamente no meu ano vai cair aquela técnica que nunca tinha sido cobrada? Então, eu sempre gosto de explicar isso aqui. Primeira coisa é que eu não estou dizendo para você só estudar as mais cobradas. O que eu estou dizendo é para você focar mais nas mais cobradas. Ou seja, você vai estudar as menos cobradas depois de dominar as mais cobradas. Então, aqui eu falo bastante sobre isso. Inclusive, tem uma série aqui de vídeos, né, um outro programa chamado Galera Média Enem, que eu falo exclusivamente sobre o método que eu uso com os meus alunos. Então, aqui eu aplico esse método para ensinar alguns conteúdos, mas lá eu falo sobre o método de forma mais direta. Então, saber o método faz toda a diferença, tá, galera? Então, se você ainda não está inscrito no canal, não ativou o sininho, aproveita aí para fazer isso agora, porque eu tenho certeza que se você perdeu desses vídeos, isso pode fazer muita diferença para você, algum conhecimento que poderia mudar muito a sua forma de estudar e te ajudar a ganhar muito mais tempo. Mas o fato, galerinha, é que sim, você vai focar naquilo que é mais importante, mas depois você vê aquilo que é menos importante também. Mas dedicando menos tempo, com menos intensidade, fazendo menos questões, dedicando menos tempo para revisar também. Então isso tudo precisa ser considerado. Um outro ponto, galera, é que a chance de que caia algo que nunca foi cobrado é que se isso acontecer, o que é uma chance mínima, porque a chance que vai cair aquilo que já foi cobrado por N fatores, mas mesmo que caia algo inédito, a chance que todo mundo tende a errar, a maioria das pessoas tende a errar. Então, pela TRI, pela teoria de resposta ao item,
que é a forma que o Enem, a teoria que o Enem usa para definir a sua pontuação, porque isso não depende só de quantas questões você acerta, mas de quais questões você acerta, essa questão, por ser mais difícil, por mais gente errar, ela tende a não influenciar tanto na sua nota. E aí, se cair uma questão meio que inédita, com a técnica inédita, mas que for uma questão fácil, a chance que você vai acertar só com esse pouco tempo que você dedicou ao estudo nessa parte do assunto, porque ela foi uma questão fácil. Então, para fechar essa conclusão do porquê é importante você focar no mais importante, a realidade é que o aluno que tenta aprender tudo, ele não acerta nem o mais importante, nem o menos importante. Então, é o mesmo que eu quisesse dar aula aqui para vocês de Química, Física, Biologia e História e Filosofia, porque eu sou um cara bem formado que assiste o jornal. Não dá, né? Então, se eu quero ser um bom professor de Química, o meu estudo é sobre o quê? Eu estudo sobre Química e sobre formas de ensinar Química, e hoje eu estudo também muito sobre como o cérebro aprende, porque isso é importante para ensinar os meus alunos, que é o, por exemplo, que eu estou fazendo para vocês aqui agora. Mas não dá para eu tentar ser muito bom em todas as coisas, porque senão eu não vou ser bom em nada. Então, quando eu falo pro Enem, você tem que ser especialista naquilo que é mais cobrado. Agora, ter uma visão ampla do resto pode te ajudar. Mas não precisa ser especialista em tudo, porque isso é essencialmente impossível. Então assim, galerinha, olha só. Agora eu vou te falar exatamente qual é a parte mais importante desse conteúdo. E aqui eu vou te dar algumas dicas muito válidas que vão te ajudar bastante a fixar isso e que vão servir de norte para você, até mesmo para questões, digamos que fora desse contexto que eu vou trazer para vocês. E depois eu vou te dar também algumas dicas sobre outras técnicas que caem com a frequência, digamos que moderada, e que você precisa ter atenção também, para você também ter um passo a passo, né? O primeiro passo para você dar logo após essa aula aqui. Então, galera, dentro daquilo que o Enem ele costuma cobrar de separação de misturas, existe um destaque muito grande para aquilo que tem relação ao tratamento da água. A gente divide o tratamento da água, galerinha, em 4 etapas. E, para falar a verdade, a gente poderia dividir em mais ou menos etapas. Tem livro que bota mais etapas. A ordem não é importante. O importante é você perceber aqui os princípios, tá certo? Isso que é importante. Então, o Enem ele cobra muito mais o tratamento de água por questões óbvias, porque isso tem importância muito grande. Então, o Enem não vai cobrar... Como é que ele vai problematizar Mariazinha catando feijão? Não dá, ele vai cobrar o quê? Ele vai cobrar aquilo que tem uma relação muito importante com a vida e que envolve problematizações. E algumas técnicas que a gente vai ver aqui, que são aplicadas para tratar a água, elas também são usadas em outros contextos. Então você aprende o tratamento da água, mas as técnicas que você vai ver aqui vai te ajudar em outros contextos fora do tratamento da água. Como eu disse, não fique preocupado aqui com a ordem, nem tampouco com o número de etapas. Fique preocupado aí com os princípios, tá certo? Então vamos lá. Primeira etapa aqui, nós vamos ter a chamada floculação. Tá certo? O que seria, professor, a tal da floculação? Na floculação, galerinha, o que nós vamos ter vai ser uma substância que nós chamamos de agente floculante. Normalmente é utilizado o hidróxido de alumínio, que é formado por uma reação específica. E essa substância ela vai puxar as impurezas próximas de sua superfície. Então pense que eu sou agente floculante e aqui estão as impurezas. Eu vou puxar elas por questões de atração eletrostática, né, de positivo, negativo e coisa e tal. Acontece essa atração e as impurezas que estavam ali dispersas, espalhadas, elas se juntam em torno daquele agente floculante. Isso vai ser muito importante para a próxima etapa. A próxima etapa é a etapa onde ocorre a chamada decantação. Ok? A chamada decantação. Na decantação, essas partículas que foram ali aglomeradas, elas tendem a cair, a se depositar aqui no fundo do recipiente. Ok? E elas tendem a ir para o fundo do recipiente. Então a água, ela vai para o próximo tanque. Aqui são tanques, tá, gente? Ela vai para o próximo tanque aqui por cima, porque uma parte das impurezas já caíram por diferença de densidade no tanque de número 2. Agora, nem todas as impurezas são retiradas ali. Apenas uma parte dessas impurezas vão ser retiradas. E aí que entra a nossa técnica de número 3, que é a técnica da filtração. E aqui, galerinha, olha só, a filtração do tratamento da água ela é bem raiz mesmo, tá? Aqui coloca tipo algumas camadas de carvão,
algumas camadas de areia, bota aqui umas camadas de cascalho, de umas pedras aí também, umas pedras, já falei pedra, umas pedras. Então, essa água que veio aqui por cima, ela vai passar para o tanque 4 somente depois de passar por esse filtro aqui. E por que isso vai filtrar? Por que a areia vai filtrar? Porque pensa aí num aglomerado de areia, galera. Essa areia fica meio compacta, né? Dá para você colocar a sua mão ali? Dá, mas vai ter uma certa resistência. Então, essa água que ela vai passando aqui por esse filtro aqui, com esses materiais que eu descrevi, ele não consegue todas as impurezas, principalmente as sólidas, passar por entre aquelas pedras. Elas tendem a ser retidas ali. Então, realmente, aqui acontece uma etapa de filtração em que as impurezas que não foram retiradas pela decantação são retiradas aqui por esse filtro bem rudimentar. Eu queria dar para vocês aqui algumas sacadas sobre isso antes de ir para a técnica 4, que, como eu já falei, para mim é a técnica mais importante, porque ela é fácil de identificar, cai com frequência e normalmente que os alunos não sabem. É normalmente que o aluno passa desapercebido. Porque isso aqui que eu estou mostrando para vocês, de forma geral, é um rodapé ali do livro. E aqui eu quero te mostrar que isso aqui é realmente o mais importante. Mas antes disso, quero te dar aqui algumas sacadas. A primeira sacada é o seguinte. Eu falei para vocês que uma boa forma de você saber diferenciar as técnicas é identificando estados físicos e sabendo questão de heterogeneidade e homogeneidade. Eu quero falar um pouquinho sobre a técnica da decantação e da filtração, trazendo um pouco desses aspectos para o caso do Enem cobrar isso com você fora do contexto do tratamento da água. E por fim, vou acrescentar uma terceira informação aqui, que eu chamo de palavra mágica. As palavras mágicas, galera, elas, quando aparecem na questão, elas são muito determinantes para saber de qual técnica estamos nos referindo, tá bom? Então, por exemplo, quando eu falo de decantação, o primeiro ponto é que estamos falando de uma mistura heterogênea. Só separa se a mistura for heterogênea. Segundo ponto é que, de forma geral, a decantação fora do tratamento da água serve para separar líquido de líquido. Serve para separar líquido de líquido. Porém, no tratamento da água e outras situações também, pode separar se for sólido e líquido. E por que eu estou destacando líquido e líquido? Porque a gente vai ver que a filtração, olha só, ela separa a mistura heterogênea também, só que aqui normalmente separa sólido de líquido. Então, fora do contexto de tratamento da água, isso aqui faz muita diferença. Se você percebeu que é uma mistura heterogênea, normalmente são alguma dessas duas técnicas. Se for sólido e líquido, filtração. Poderia ser decantação? Poderia, mas normalmente decantação é quando envolve líquido mais líquido. Tem uma outra informação, galera, que é muito útil para questões de decantação e que, inclusive, já foi importante no Enem de 2021, numa questão do tratamento do esgoto de uma residência. Eu vou pedir para a galera da edição, no caso eu mesmo, para colocar aqui uma imagem dessa questão para você conseguir visualizar. O que fazia você saber que aquela questão usava uma decantação era somente uma palavra mágica. A questão falava que era necessário deixar a mistura em repouso. Galera, se você pegar a areia e água, por exemplo, não é instantâneo que a areia vai para o fundo e a água sobe. Se você pegar água e óleo, não é instantâneo que o óleo que a água desce e o óleo sobe. Não é. Alguns casos demoram alguns minutos, alguns casos demoram, sei lá, segundos, mas às vezes pode demorar até horas. Inclusive o tanque de decantação ele normalmente é mais longo e a água ela vai de forma lenta para que dê tempo de todas essas partículas aqui decantarem. Então a palavra repouso ela é uma palavra mágica para associar com decantação. Uma outra coisa importante sobre a filtração aqui agora, galerinha, é sobre o carvão ativado. Galera, de forma geral, a gente não associa carvão a filtro, mas sim, ele está responsável pela filtração. Isso funciona por um processo de adsorção. Ou seja, pense na superfície do carvão, as impurezas vão se grudar na superfície do carvão. Então ele vai puxar essas impurezas. Então quando fala de carvão ativado, tem a ver com filtração. Um outro detalhe importante, galera, é que o carvão ativado ele costuma retirar substâncias orgânicas. Ok, isso é muito importante.
Por ele ser apolar, então as substâncias orgânicas que são hidrofóbicas e mais semelhantes ao carvão tendem a se grudar ali nele. E outro detalhe é que quando o carvão ele para de exercer sua função, porque já foi muito usado, já está muito gasto, a água começa a ficar com gosto ou com cheiro. Então a pessoa mais sensível percebe quando o filtro tem que ser trocado, porque a água fica com gosto, fica meio pesada. Então ali normalmente é porque o carvão já não está mais exercendo sua função de puxar ali as impurezas. Isso também é usado em caso de envenenamento, tá, gente? Em caso de envenenamento, ou a pessoa, né, um animal, né, acabou, né, comendo algo que não deveria, se a suspeita for de envenenamento, o que é feito? A aplicação ali de uma certa quantidade de carvão ativado. Quando é em seres humanos e num posto de saúde, isso é feito na veia, normalmente animais em casa, coloca com leite ou carvão, né, faz algo assim. Eu nunca fiz na prática, mas eu sei que isso é algo que é feito, que realmente funciona e é aplicado sim na área de saúde, tá certo? Então, um pouquinho sobre a filtração e decantação, que tem realmente muita importância aqui, não só no tratamento da água, mas também em outras partes do conteúdo de separação de misturas. E por fim, a quarta técnica, que eu considero de extrema importância, é a cloração. A cloração, galera, é o processo no qual, através de componentes que têm cloro em sua estrutura, como o hipoclorito de sódio, o hipoclorito de cálcio, o ácido hipocloroso, o gás cloro, enfim, substâncias contendo cloro, elas vão atuar para destruir micro-organismos, para matar micro-organismos. Então, isso aqui é de extrema importância, tá? Não adianta você filtrar, decantar, tirar tudo que é impureza, se ali tiver, por exemplo, a bactéria. Entendeu, gente? Então, é muito importante saber isso. A cloração, ela não é uma técnica para separar misturas, mas a gente estuda isso em química nesse contexto, então acho que é de extrema importância você realmente dominar essa técnica. Então, falou sobre desinfecção, falou de matar micro-organismos, ou então falou sobre, foi encontrado naquela população, na água que ela bebia, coliformes fecais. Tem a ver ali com o quê? Com tratamento através da cloração, ou com outro tipo de agente de desinfecção. No Brasil, o que é usado é realmente o chamado cloro ativo, tá certo? Uma forma, digamos, mais rústica de fazer esse processo aqui de desinfecção é através da fervura. Se você pega uma água e esquenta ela, aqueles micro-organismos são mortos, ok? Isso é diferente de filtrar, tá? Então a água que você ferveu não quer dizer que está filtrada. Então é bom a gente saber que, sei lá, vai acampar em um local, vai pegar água de um rio, exemplo, né? Que tem mínimas condições. Tem que filtrar. Tem até experimentos de filtração de água com garrafa PET, não sei se você já fez isso na escola, quando era ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Mas a cloração é uma etapa indispensável. Se não puder fazer cloração, porque você não tem a dosagem ali correta do que colocar de cloro, você pode realizar ali a fervura, tá certo? Então, aqui, galera, no tratamento da água, também acaba aparecendo algumas coisas, como, por exemplo, correção de pH, a fluoretação, que é botar flúor para prevenir a formação de cárie dentária, né? Então, tem algumas outras etapas que eu não vou comentar aqui com mais aprofundamento, porque isso aqui é realmente o mais importante. Prof, e o que teria de técnica aqui fora do contexto de separação de misturas dentro do contexto de tratamento da água? Eu cito aqui 2 ou 3. Separação magnética, que é muito fácil e cai com certa frequência. Vai botar um ímã, o ímã vai puxar, por exemplo, o ferro, o aço ou coisas dessa natureza. E uma outra comum também é a extração e a destilação. Extração, destilação e separação magnéticas são 3 técnicas que eu recomendo que você estude, que não aparecem aqui no contexto de tratamento da água, mas que são muito importantes para o Enem. E aí, galera, se você gostou desse vídeo, já peço para você deixar seu comentário falando se você gostou. Diz também um assunto que eu poderia estar trabalhando aqui com vocês, também focando no mais importante, para te poupar tempo, né, no seu estudo e você realmente aprender aquilo que vai cair. E eu aproveito para dar uma última dica aqui, né? Para você entender melhor isso aqui, eu recomendo que você assista vídeos aí que tem no YouTube de visitas à estação de tratamento de água. Isso pode te ajudar a ver de uma forma mais clara o que eu te mostrei aqui com 4 quadradinhos. Não esqueça de comentar, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com essa galera. Nos vemos aí no próximo encontro. Até lá!